Salve, salve, meu povo! Boa noite para quem está assistindo ao vivo e um excelente dia para quem está vendo a reprise. E hoje vamos falar de empreendedorismo jurídico, assunto mais do que relevante, mais do que confundido. E sejam todos muitíssimo bem-vindos. Já estou vendo um monte de consultor de elite chegando por aqui. Mercado Super Mais, Elaine, Alana. Vocês me ouvem bem, gente? Porque eu descobri que eu estou sem nenhum fone de ouvido hoje. Então hoje vai ser no talento, no gogó. Me digam se me ouvem bem. Thaís das Virgens. Professora Cris, bem-vinda. Então seja, Elaine, estamos com vagas fechadas agora, mas em breve, daqui a um mês ou dois, nós vamos abrir novas vagas. Fiquem atentos, sempre acompanhem o perfil e por enquanto vão acompanhando as aulas de segunda-feira, porque vocês sabem que quem manda aqui na parada são vocês. Eu fazia minha live de terça e depois que eu resolvi voltar a fazer, depois de um período aí que eu precisava de um descanso, precisava colocar a casa em ordem, precisava cuidar do curso, precisava cuidar do escritório. Pois é, fica de olho. Eu rodei uma pesquisa para vocês que agradeço. Eu sei que muita gente que está aqui respondeu e vocês decidiram que o dia é segunda-feira e às 19 horas. Então, estamos aqui. E hoje, gente, eu trouxe esse assunto, fiz questão de trazer esse assunto, porque no momento em que a gente fala tanto sobre empresariado, tanto sobre direitos, tanto sobre tantas competências, tantas soft skills novas, que está muito em voga falar isso, e a gente esquece muitas vezes os conceitos basiquinhos. Araraquara, seja bem-vindo. Sou paulistana também, não sei se você sabe. E uma coisa que eu quero de vocês é que vocês tragam para essa live todos os seus colegas advogados. Todos. Ah, mas meu colega advogado não tem escritório. O que eu vou falar aqui serve para a advocacia. O que nós vamos falar aqui vai desmistificar muitos mitos que existem em torno desse assunto. Então, pega esse aviãozinho aí, manda lá, pelo menos para a primeira página da lista que vocês têm no direct, para os amigos, traz todo mundo para cá para colaborar com todos eles. E vamos ver se a gente destrava essa galera. tô mais para Salvador, sou baiana. Eu nasci aí, mas eu tenho 24 anos aqui em Salvador, então eu sou baiana. E, gente, vocês sabem de verdade o que é empreendedorismo? Vocês sabem o que significa a palavra? Vocês sabem o que significa isso? Vocês sabem que eu não sou fã de conceito, eu não gosto de conceito, eu gosto da prática. Meu negócio é colocar em ação. Mas eu preciso falar desse conceito porque muita gente acha que ser empreendedor é ter um CNPJ. E a coisa não é bem por aí. Ser empreendedor passa e muito simplesmente o fato de você ter um CNPJ. Você precisa, muitas vezes, você tem um CNPJ e você não tem as características que um empreendedor precisa ter. Muitas vezes você nunca teve um CNPJ e você tem todas as características e atua como um empreendedor. E tem toda digamos assim, tem toda a pegada do empreendedorismo, mesmo sem ser empreendedor. Então, primeiro mito que a gente tem que acabar, que não tem nada a ver com ter empresa, não ter empresa, arriscar ou não arriscar. O conceito básico de empreendedorismo é tu ter um problema e resolver. É um conjunto de características de pessoas que pegam um problema, que sabem identificar uma situação, sabe identificar um problema e empenha-se para resolver aquilo ali. Então, o ponto principal é ter uma característica resolutiva.
tem uma característica de quem senta a mão para resolver alguma situação. O Sebrae fala especificamente o seguinte, vocês sabem que eu odeio o conceito, mas esse é bem legalzinho. É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções, investir recursos na criação de algo positivo. E aí pode ser um negócio, pode ser um projeto, pode ser um processo, pode ser uma consultoria, pode ser uma série de coisas. Percebam que o conceito disso aqui não tem nada a ver com ter um CNPJ. Eu conheço dezenas de empreendedores, ou seja, pessoas que têm um CNPJ que não têm características empreendedoras. Quais são as características de um empreendedor? O que o empreendedor precisa ter? E por que eu estou falando tudo isso? Tudo isso tem um motivo. Fica aqui, aguenta aqui, que pelo meio da live vocês vão entender o motivo pelo qual eu estou trazendo essas características e esses conceitos para vocês. Bem-vinda, Débora. Bom, primeira característica que um empreendedor tem que ter, pelo próprio conceito que eu acabei de dizer aqui, é iniciativa. Você só consegue identificar um problema e se mover para solucionar esse problema se você tem iniciativa. Se você não tem iniciativa, passa na sua frente, muitas vezes, a oportunidade e você nem se dá conta que ela passou. Precisa ter autoconfiança. Você precisa se sentir capaz de resolver aquilo ali. Quantos advogados brilhantes eu já vi na minha frente que simplesmente deixavam todo o seu potencial passar porque não tinham autoconfiança. Tinham todas as ferramentas técnicas, mas não confiavam em si próprio. Então, isso é muito sério, muito sério. Outra coisa, para você levantar do seu lugar, ter iniciativa de resolver um problema, se colocar como solução para um problema, você precisa ter coragem. Você precisa ter muita coragem. Muitas vezes isso não é fácil. Você precisa muitas vezes romper com uma série de pré-conceitos sobre determinada situação, ainda mais se for uma solução mais inovadora, você precisa bancar, precisa ter coragem para ir lá e apostar na sua ideia. Então, é uma característica inerente. E percebam, quantas vezes você está numa discussão dentro de um escritório, você que é associado de escritório, estou vendo minhas meninas aqui também, você vê um advogado falando uma tese completamente esdrúxula, errada, e você não tem coragem de dizer, olha, discordo e não é bem assim que você vai resolver o problema. Tem uma sugestão melhor. Então percebam, vão anotando as características. Eficiência. Por que eficiência? Porque você precisa trazer soluções eficientes. Por que eu falo tanto da prática e bato tanto no ensino tradicional, bato tanto nas características que a gente vê de toda aquela perfumaria maravilhosa que a gente, e necessária que a gente vê na faculdade? Porque se aquilo não tiver uma finalidade específica, se aquilo não for eficiente à vida prática, você não sai do lugar. Você é meramente um filósofo, um teórico, um idealizador de teses, muitas vezes intentadas na vida prática. Einstein foi um idealizador de teses e existem teses que ele levantou na época dele que até hoje não foram provadas, que até hoje são objetos de estudos por cientistas que se dedicam à arte necessária, diga-se de passagem, de desenvolver teoremas, de desenvolver tudo aquilo ali, mas que não colocam muitas vezes na prática. Então, essa é a diferença básica. Às vezes tu é extremamente inteligente, mas não consegue juntar o fato à norma. E aí, então, por isso a relevância disso aqui. E capacitação, gente. Capacitação. A gente pega o que essa galera do cabeção idealiza, estuda, teoriza e entrega na prática. E isso é o quê? Você pegar a visão empreendedora, é você conseguir pegar a prática, pegar a teoria e encaixar ali no seu dia a dia. Então, gente,
eu fiz isso tudo, eu trouxe essas características básicas aqui. Muita gente nova chegando, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Muita gente que eu ainda não tinha visto aqui nas lives. Fiquem por aqui que a entrega hoje vai ser daquele jeito, sem filtro, sem filtro. Porque falar de empreendedorismo jurídico não dá para ter filtro. E passando por essas características todas do que é o empreendedorismo, de quais as características que um empreendedor tem que ter, e já com alguns exemplos aí que a gente trouxe para a prática do direito, diante de tudo isso, vocês percebem que isso não tem absolutamente nada a ver com ter necessariamente um CNPJ. E percebam que tudo que eu falei tem tudo a ver com todas as características, com todas as questões que nós vimos por todos os lados, em todos os lugares, se discutir como características de sucesso na advocacia. Porque hoje o advogado que ainda floreia teoremas e soluções e coisas mirabolantes que não sejam efetivamente aplicadas à prática, não tem lugar no mercado. Até mesmo um associado que não desenvolve esse tipo de olhar para o problema que lhe é trazido, ele tem um seríssimo risco de ser substituído por máquinas. Ele tem um seríssimo risco de lá na frente não conseguir colocação no novo mundo do direito. A gente está vivendo uma era nova na advocacia. A gente está vivendo a ruptura de um tempo antigo, altamente contencioso e altamente artesanal, para viver um novo futuro na advocacia, que vai demandar uma série de características que obviamente não podem ser substituídas por máquinas. Conhecimento técnico não é soft skill, é commodity, tem que vir de fábrica. É a capacitação que vai te dar o subsídio para enxergar lá na frente as soluções para você casar, justamente para problematizar uma situação e encontrar uma solução para ela. Percebem? Então, o profissional do futuro precisa ter, o profissional do direito precisa ter criatividade. Criatividade perante as soluções que lhe são trazidas. Você precisa ter necessariamente uma inquietação grande dentro do seu peito que lhe faz persistir e persistir e persistir até encontrar a solução para aquele problema. Até encontrar a melhor forma de fazer isso. E a gente não tem como falar de empreendedorismo e de sucesso sem falar da concorrência. Em 2019 eu montei um treinamento lá para o escritório e aí eu levantei um dado, eu não sei esse dado atual, mas em 2019 nós tínhamos 1,6 milhões de advogados inscritos no Brasil. É gente pra caramba, é muita gente. E isso eu estou falando dos inscritos, eu não estou falando de quem não passou no teste da ordem, dos paralegais, que hoje disputam espaços com nós que somos advogados, com OAB e tudo, como diz aquela charge. Pois é, hoje em dia os escritórios para baratear a mão de obra estão contratando analista jurídico. Nós temos aí a proliferação de uma nova categoria no direito que vem justamente para suprir essa demanda mais repetitiva. Então, para ter sucesso nessa profissão e não ficar lá na base da pirâmide, a gente precisa desenvolver uma série de outras coisinhas para se diferenciar no mercado. E, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, muito real. A quantidade, eu fui fazer uma seleção, eu tô fazendo, né? Que a pandemia não me deixou terminar. Esse período, e eu recebi nada mais, nada menos, é muito triste isso, 420 currículos de advogados procurando por uma vaga. E a maior parte deles, enfim, com sem absoluta experiência nenhuma, e foi uma vaga já para um tempo de formação maior, porque não é uma vaga júnior. E aí eu fiz
até aprendi isso lá naquele Clubhouse, justamente para triar, porque eu falei, não sei como triar isso, 420 pessoas procurando uma vaga. E eu fiz um questionário, e no questionário, gente, eu fiz algumas perguntas que eram meio que redações, que você precisaria responder através de uma pequena redação. E quando você junta justamente essa iniciativa, esse propósito, essa vontade de estar, a autoconfiança, quando você vai percebendo tudo isso, você já vai cortando esses pontos fundamentais. Você vai cortando, eliminando as pessoas que não correspondem a esse perfil. Por quê? Porque para desempenhar bem o papel de advogado hoje, é preciso ter um espírito empreendedor. É preciso ter uma inquietação que te leve a planejar a solução de um problema, a que te leve a ter autoconfiança para te dizer, não, eu sou capaz de resolver isso aqui. Para ter coragem de fazer isso, para liderar a mudança que é preciso ter. E falta muito isso, falta clareza disso em muita gente. E o que é muito triste. E ao mesmo tempo esclarecedor para nós que estamos aqui, para vocês que dedicaram o tempo de vocês a estar aqui aprendendo e que certamente poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida que não fosse estar aqui se dedicando a entender um pouco mais desse assunto que é tão bacana. E tem muita gente que não está afim mesmo, que não sabe por que fez direito, que não sabe por que está na advocacia. Se você pergunta, olha, por que você se candidatou a essa vaga? A pessoa não sabe responder. Por que tu se formou? Por que tu entrou na faculdade de Direito? Ah, por causa da minha família. Qual é a primeira questão? Qual é a primeira revelação que a gente precisa ter para qualquer coisa na vida ser bem sucedida? Tesão. Tesão. Não tem outra palavra. É propósito. E o que é propósito? É você fazer uma coisa com uma finalidade muito maior do que o teu próprio benefício. É você fazer uma coisa querendo muito mais, muito além do que a grana que tu vai receber por aquilo. Eu vejo muita gente mesmo, muita gente próxima a mim, próxima, que não tem ideia do que gosta de fazer, do que é que te move. Vocês devem ter visto um post que eu fiz no escritório hoje, e hoje não foi um dia bom para mim, não foi um dia agradável para mim. Eu passei a manhã inteira recebendo telefonemas de vários empresários que estão desesperados, que não sabem o que fazer, que não sabem como contornar esse período. Isso me deixa simplesmente arrasada e com um sentimento de impotência gigantesco, porque nós, advogados, sabemos que nós não temos solução, nós não sabemos, nós não temos o que dar. E isso acaba comigo. Por quê? Porque eu tenho total e completa paixão pelo que eu faço. Eu cuido de pequenas empresas, eu cuido de pequenos negócios, de pequenos empresários. E a dor deles é a dor que dilacera meu coração. E eu faço o que eu faço bem, porque eu sinto isso pulsar em mim. E se você não sentir a mesma coisa, e aqui eu estou no meu lugar de fala, porque nós estamos falando para consultores trabalhistas, ou quem quer se tornar um consultor trabalhista. Então, toda essa nossa conversa, todo esse nosso direcionamento é justamente para isso aqui. E eu já disse com todas as letras, eu disse, nem tinha te visto, meu amor, seja muito bem-vinda. E essa é uma apaixonada pelo RH. Eu sou apaixonada pelos empresários, ela é apaixonada pelos empresários também na parte do RH. E se você não faz isso com uma devoção, quase que como um sacerdócio, você não vai entregar bem, você não vai performar bem. Eu já trabalhei com advogadas brilhantes, com um saber jurídico muito grande. Mas o coração, apesar dela estar trabalhando comigo, o coração dela não bate.
Opa, caí e voltei, não foi? Deixa eu desligar. Voltei? Voltei, gente? Joga um joinha aí, voltei. Mas o coração dela não batia para aquilo. Não era o propósito dela. Quando aparecia alguma reclamação trabalhista, você percebe claramente que ela gostava daquilo ali, que o coração dela batia pelo trabalhador, não batia pela dor do empresário. E tudo bem. Ela saiu lá do escritório, hoje ela trilha outros rumos, outros caminhos, mas, obviamente eu disse a ela, falou, olha, tu não tem como ficar aqui, tu não tem como trabalhar comigo, porque tu tem que mover céus e terras para não dizer não pro empresário, para tentar achar uma solução adequada para ele. E só dizer não a ele quando não tiver absolutamente mais nada que você possa fazer, mais nada. Esse é o trabalho de um consultor trabalhista. Especialmente quando você lida com pequenas empresas, que a coisa é tão mais apertada, é tudo tão mais arrochadinho. Então, como é o nome disso? Propósito. Você tem que amar o que você faz. Você tem que ser apaixonado pela entrega que você vai fazer. Porque o dinheiro, a boa performance, não sustenta a longo prazo. Ninguém sustenta fazer por anos de vida prática o que não é apaixonado por fazer. Você pode até começar, mas você não vai continuar. Ou não vai entregar bem. Aquilo vai te corroer. Eu tenho reclamações trabalhistas no escritório? Tenho clientes reclamantes? Tenho. Mas eu não vou dizer para você que isso é minha paixão, que isso é o que me move, que eu faria isso de graça. Não, eu não faria isso de graça. Agora eu canso de fazer de graça. Qualquer empresário que bate na minha porta e me pergunta, você poderia me tirar uma dúvida? Eu tiro. Quanta gente me chama pelo direct, eu tiro. Eu fico louca, eu gravo vídeo. E eu gravo vídeo não é porque eu quero entregar, me incomoda aquilo ali. Propósito é quando você faz muito além da remuneração que você vai receber, do reconhecimento, de todas as outras coisas paralelas que são importantes. Eu não estou dizendo aqui, olha, arrume uma profissão que você seja apaixonado, mas que não tenha, que esteja morrendo. Não estou falando isso. Não tem área nenhuma do direito que esteja prestes efetivamente a morrer. Efetivamente, não. Claro que tem uns que estão mal das pernas. Quem anda aí trabalhando, baseando toda a sua vida no judiciário, presta atenção, porque a coisa não anda boa por aí. Provavelmente, com o curso do judiciário, como vem sendo traçado nos últimos anos, a coisa não anda muito bem das pernas. Então, o futuro é um pouco diferente disso. E a Irma diz... É Irma Cato, né? Me corrija se eu estiver errada. Eu sou apaixonada pelo direito do trabalho há 30 anos e não tem outra forma que não seja estudar diuturnamente para que possamos ser melhor para os nossos clientes. Exatamente. Seja lá onde tu estiver. Tá muito na moda dizer que quer fazer compliance. Mas pouca gente de verdade sabe o que é, sabe como vender, sabe o que entregar e sabe a diferença que quer fazer na vida do cliente, que é mais importante. O importante não é o instrumento que nós vamos levar. O importante é o resultado que nós temos que dar, que nós temos que entregar. É para isso que a gente vai tirar o dinheiro do bolso do cliente. Porque a gente só tira o dinheiro do bolso do cliente pela segunda vez se a primeira vez que você tiver tirado, você for efetivo. E você só é efetivo se você tiver tudo isso. Se você tiver confiança, se você planejar bem a solução que você dá, você entregar de verdade alguma coisa que resolva de forma positiva a vida de um empresário. Então, não é para todo mundo. É chato pra caramba. Hoje eu tava conversando, tava fazendo uma reunião virtual, porque eu consegui, né? Vou até ficar quieta. Furar a barreira e entrar no escritório, fiquei sozinha lá.
e a turma tá toda, a equipe tá toda em casa. E a gente fazendo uma reunião hoje, eu falando sobre a forma de lidar com o cliente, de falar com o cliente. Aí uma das nossas componentes disse assim, falou, ó, mas eu não quis falar assim porque eu não quis ser, né, eu vou ficar pegando na mão do cliente, fazendo isso e dizendo, sabe? Eu falei, ó, vou contar um segredo para você. Fazer consultoria preventiva é ser babá de empresa. Você é babá de empresa. E atualmente você é babá e terapeuta. E é o que tem para hoje. E é o nosso local de fala no momento. Então, são coisas que a gente precisa saber lidar. E não é para todo mundo. E tudo bem. E tudo bem. Eu não tenho saco para lidar com uma tonelada de coisas que a gente lida na advocacia em outros pontos. Mas, para o que eu me proponho, para o meu propósito, eu performo bem, porque eu faço com paixão, porque eu faço com dedicação. Mas não adianta, e já fui uma pessoa altamente dedicada, esforçada, e que não tinha resultado, porque eu não tinha uma coisa que quando a gente fala em empreender, eu não tinha planejamento, e planejamento aí eu vou falar no sentido um pouco mais macro, você pensar de verdade aonde você quer ir. Eu sempre soube onde eu queria ir, onde eu queria chegar, mas eu não colocava as pecinhas do quebra-cabeça no lugar certo para performar como eu precisava performar. Eu não me preocupava com a parte financeira da maneira com que eu precisava me preocupar. Eu me preocupava de pagar as contas. Pagou as contas, tá guardando um dinheirinho, tá indo, pra mim tava tudo beleza. E não é bem assim. Quantos advogados eu pude conversar agora, especialmente durante esse período de pandemia, que tinham zero reserva financeira, que passaram enormes dificuldades financeiras. Nós, da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas, a gente fez uma campanha doando cesta básica para colega advogado. E é de doer isso, é de doer. E graças a Deus, eu já tinha passado a etapa de me preocupar com o que eu vou trazer para vocês agora. Que é justamente essa coisa de você pensar a sua profissão, independente de você estar num escritório de advocacia como associado, como sócio de alguma outra pessoa, ou um advogado solo, trabalhando como autônomo, ou numa banca com um CNPJ, com uma estrutura mais organizada, tendo funcionários ou não tendo funcionários, tendo associados ou não tendo associados. Esse raciocínio que eu vou trazer para vocês agora, ele é o pilar de performance, de boa performance para qualquer advogado e para qualquer empreendedor. Você precisa enxergar o seu negócio como um ente separado de você. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes eu pergunto, às vezes não, eu sempre pergunto para as pessoas que trabalham comigo, aonde você quer estar daqui a 5 anos? E eu não gosto da resposta não sei. Porque é um jargão, é uma coisa bonitona, de todo mundo fala hoje, tá batido, mas é muito real. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar tá bom. E até mesmo se você se propõe dentro de um escritório de advocacia a ser associado, você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber aonde ali dentro daquela estrutura você quer se encaixar dali a 5 anos, se você quer estar ali. Se não, o que diacho você está fazendo ali? Por que você está de associado no escritório se você não quer ser associado? Se você quer ter o seu escritório. Eu tive uma conversa dessa com uma prima minha que trabalhava comigo anos atrás. Olhei para ela e falei, prima, você sabe que se você ficar aqui, você vai virar minha sócia. Mas eu não sei se você quer isso para você. O que eu tenho a oferecer aqui é uma banca que advoga para empresários, para pequenos empresários, na área trabalhista, na área civil, contratual. Evelyn está aí para dizer isso, e de consumidor. É isso que você quer para sua vida?
Aí ela foi, voltou, depois de um tempo ela disse não. Eu falei, então tchau. Daqui a 30 dias você não tá mais aqui. Porque precisa ter essa conversa verdadeira consigo próprio. E hoje, graças a Deus, ela tem o escritório dela, ela tá trilhando a vida dela. E foi um favor que eu fiz a ela e a mim. E muitas vezes a vida não vai fazer isso que eu fiz, de empurrar e falar, se manda, vai viver sua vida. Você vai ficar ali, ó, marcando toca. Vai ficar ali, ó, empurrando. E aí quando você vira para trás, passou. Passou. Então, gente, primeira coisa, planejamento. Saber onde você quer chegar. Saber onde você quer chegar. Depois que você sabe onde você quer chegar, você precisa planejar. Eu sei que tem muito estudante aqui também, já vi 2 aqui. Meus amados estudantes que estão tristes porque não vai ter prova da OAB, não teve. Então, me solidarizo a vocês. Mas é agora, nessa hora aí, que vocês precisam começar a pensar no que vocês querem lá na frente. Porque é hora de ir fazendo aquela gordurinha, sabendo qual é o tipo, igual o José Ricardo, que eu acho que eu já vi ele por aqui hoje também, que não saiu da faculdade ainda, mas que ele já sabe que ele quer ser advogado e que ele quer trabalhar com consultoria preventiva. Então ele já está no curso. Ele vai sair pronto. E vai sair provavelmente com clientes. Então, é planejamento, é estruturar na sua própria mente aonde você quer chegar. É primeiro visualizar na sua mente aonde você quer ir. Eu tenho uma lá no escritório, que eu não vou dizer o nome, porque tem gente aqui do escritório, que diz, fala, não, eu quero, tá aí. Eu falo, ó, a cadeirinha aqui do meu lado tá vaga. O que é isso? Plano. O que é isso? É empreender dentro do CNPJ dos outros. E tudo bem. Se eu tivesse achado um CNPJ para eu empreender dentro dele, nossa senhora. Sorte teria quem tivesse me dado essa oportunidade. Mas não tive. Então, tive que criar o meu. Mas a primeira coisa é saber aonde você quer ir. E depois traçar um plano, traçar uma estratégia. E não deixar nunca de seguir o plano que você tem. Porque eu fiz uma live lá no começo do ano, lá no finalzinho do ano, a última live de 2019, de 2020. Ih, tô atrasada. Tem muita gente que estava nessa live, que está aqui hoje. E eu não sei se vocês tiraram do papel tudo que a gente conversou naquele dia, tudo que a gente colocou como estratégia, como ponto de avanço para 2021. Eu confesso que eu mesmo, no meu próprio planejamento, eu já me perdi, já voltei, já refiz, e a coisa não está tão alinhada como eu gostaria que estivesse. Mas eu tô olhando para o meu plano, eu tô olhando para a minha meta, para o meu planejamento. E para tudo. E aí a gente falou agora, a gente começou falando de plano de saber onde você quer chegar. E quando eu falo de saber onde você quer chegar, eu falo de você saber realmente, tipo, quanto você quer ganhar lá na frente, onde você quer estar, que tipo de escritório você quer ter ou quer trabalhar. Porque é como eu dei o exemplo. Tem gente que chega, eu abri uma vaga trabalhista, me chegou o currículo de criminal. Aí eu liguei pro cara, falei, cara, você se candidatou a uma vaga? Ele falou, porque eu tô sem trabalho já, tem muito tempo e tudo, então eu tô disposto a aprender. Será? Será que ele estava disposto a realmente aprender? Duvido. Uma pessoa que faz uma pós-graduação e o início de um mestrado em criminal tá procurando o quê no meu escritório? Tá perdido. E é sobre isso que eu tô falando com vocês. Sobre esse tipo de planejamento para você não se desviar do foco. É fácil? Não, não é fácil. Vai doer? Vai doer. Mas tem que fazer. E aí vem o próximo ponto, que além dessa parte financeira e dessa parte de onde você quer chegar, para onde você precisa olhar, aí você tem que enxergar o seu escritório, a sua advocacia, de uma forma um pouco mais ampla, separando a sua vida financeira pessoal da sua vida financeira profissional.
Nós, advogados, a gente tem uma característica de qualquer profissional liberal. Trabalhando ou não trabalhando, só os advogados que são seletistas, que estão empreendendo no escritório dos outros, não como associados. Mas nós não temos aposentadoria, nós não temos um futuro programado para nós, como muitas carreiras traçam. Então a gente precisa pensar no futuro. Tá doendo, né, Patrícia? Dói. E eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é para qualquer área, é para qualquer empreendedor, porque eu acho que isso é comum para todas as áreas. A gente aqui no direito está sofrendo um pouquinho mais com isso, porque, enfim, vamos chegar lá. Separar a tua vida financeira do escritório com a tua vida financeira pessoal. Ter uma reserva financeira. Isso. No mínimo, e quando eu digo mínimo, é mínimo mesmo, mínimo existencial, de 20% do que você ganha. E aí a Nayana, não sei se ela tá aqui ainda, que me ensinou isso, me deu um tapa na cara. Porque às vezes não é o valor que você ganha, é a maneira com que você projeta o seu gasto para aquele dinheiro. Porque eu vi pessoas que ganhavam muito menos do que eu, tendo muito mais capacidade de guardar, de reter do que eu tinha. E por quê? Porque eu não tinha controle emocional, ou eu não tinha controle financeiro. E eu não percebia isso. E muitos colegas não percebem isso. E aí, gente, não temos como fugir de falar sobre uma coisa que move a nossa profissão, que move qualquer profissão. Eu estava numa sala hoje falando sobre supermercados, que vocês sabem que é minha paixão, e conversando com uma galera, isso mesmo, prolabore, precisa ter prolabore. O dinheiro do escritório, o dinheiro da sua advocacia não é o seu dinheiro, é o da sua advocacia, especialmente os advogados solos. Eu sei porque fiz isso a vida inteira. Hoje, quem é meu gerente financeiro olhava para mim e perguntava: quanto é que seu escritório fatura? Aí eu dizia: tanto. E quanto é que você tira? Eu falei: ué, tanto. Não é? Não é a mesma coisa? Depois que pagar tudo, o que fatura não é o que eu tiro? Não. Não. Porque existe a vida do CNPJ e a vida do CPF. Mesmo que você não tenha CNPJ, existe a vida da sua profissão e a sua vida. E doeu para aprender isso. E a gente precisa ter isso na ponta do lápis. E aí a gente não tem como deixar de falar sobre o veículo que vai levar isso aos nossos clientes, que é venda, que é aprender a encarar o direito, encarar a advocacia como um negócio. Hoje a gente não tem como sobreviver sem vender, sem falar de venda, sem aprender o que é um gatilho mental, sem aprender uma técnica minimamente eficiente para fazer isso. Tem gente que nasce sabendo isso. Eu nasci com uma predisposição, estudo muito ainda, mas eu nasci com uma predisposição a vender. Eu sempre fui boa nisso. Eu não tinha muita dificuldade de fazer isso. Mas essa é uma característica que é plenamente adquirida por qualquer um que se dedique a estudar. Eu já indiquei aqui várias vezes alguns livros e sempre volto a falar de algum deles. Tem um que eu tô lendo aqui no momento agora. Ó. Fantástico. Só não é melhor do que O Lobo de Wall Street, O Segredo do Lobo, de Jordan Belfort. Mas você não tem como, você até mesmo para performar bem numa petição, o poder de vender a sua ideia, você precisa ter. E apesar de existir muito aquele dogma da advocacia tradicional, de não falar em venda, da não mercantilização, vamos combinar que dogma não paga conta. Nós não podemos perder os padrões da nossa profissão, mas nós temos sim que saber como oferecer os nossos serviços. Nós precisamos saber, bem-vindo Alexandre, bem-vindo Fontinelli, nós precisamos saber como oferecer, como chegar ao cliente, como depois que está na frente do cliente, saber como demonstrar da melhor forma que
o nosso produto, porque é um produto, como o nosso produto vai ser a melhor solução para ele. E se você não souber dizer isso, se você não souber colocar isso para ele, você não tem lugar no mercado. Sabe aquela sensação que eu acho que vocês já devem ter passado? De olhar para aquele cara que tem metade da performance que você tem. Que você olha assim, aquele coleguinha assim, sabe? Sabe aquele cara que você sabe que não sabe porcaria nenhuma do direito? Mas que tá, ó, bem pra caramba da grana? Provavelmente ele é um bom vendedor. Provavelmente ele sabe fazer um bom círculo de relacionamento. Provavelmente ele sabe, ele já entendeu que a moeda mais valiosa que se tem no mercado hoje, além da autoconfiança, isso é fundamental para qualquer coisa, Vanessa, para qualquer coisa. Mas ele já percebeu que a conversa, o networking, e isso, networking genuíno, de qualidade, não aquele interesseiro. Quem estava na arrancada trabalhista já entendeu tudo, que eu dei uma aula sobre isso lá. Quem aí estava na arrancada trabalhista, levanta a mãozinha aí. Consultor de elite eu sei que estava, todo mundo estava lá. E não é só lábia não, Elaine. Muitas vezes é técnica, é script. O Fernando está fazendo hoje o lançamento novamente do Smart Start, que é imperdível, e ele ensina. É script, você consegue. Por isso é que eu digo que é uma característica, é uma capacidade que você consegue adquirir. Basta que você treine, você tem que treinar. Se você treinar, qualquer um chega lá. Qualquer um. Jordan Belfort fala que qualquer retardado, qualquer idiota, ele fala literalmente esse termo, qualquer idiota vira um excelente vendedor. O que é que precisa ter? Técnica. Então, gente, vai estudar. Eu não sei, Cristina desabrochou, Cristina está desabrochando. Eu conheci Cristina como professora de Direito do Consumidor. E eu tô vendo ela desabrochar agora, saindo, linda e resplandecente. Adquire-se, basta que você queira se desafiar e fazer. Então, não dá para performar bem em qualquer área que você não venda. Gente, a gente vende para juiz. Se você não vender o seu peixe, porque eu pelo menos quando ensino a fazer petição, todos os meus alunos sabem que eu gosto de fazer aquela parte dos fatos bem bonitinha, bem detalhadinha, bem convincente, porque a gente sabe que o juiz só vai ler aquilo ali. E aí você tem que fazer uma história muito bem amarradinha, muito convincente, porque teu peixe tu vendeu ali, o direito ele já sabe. O direito tu tá montando numa petição inicial ou numa contestação, que é lá, pro tribunal, que é para poder recorrer. Mas, onde você vai vender o peixe, você vai convencer, ou você vai perder a petição, é ali. Por que a gente fala que a audiência ganha o processo ou perde? Porque se você fizer uma audiência mal feita, você não fizer uma prova oral bem feita, estratégica, você perde o processo. Perde porque tem um ser humano julgando. Então, o que é isso? É venda. É venda. Nada mais, nada menos do que venda. Então, já repararam? Planejamento, a parte financeira bem estruturada, venda, e aí a gente pula para uma outra competência, uma outra obrigação que a gente precisa. E vou só fazer um parêntese sobre venda, sobre gestão financeira. Eu sou horrível de gestão financeira. E eu sempre soube disso, sempre soube. Mas quando a gente é advogado solo, você não tem muita opção, né? Tem que fazer. Hoje, vou deixar uma dica top para vocês. Top! Vocês podem terceirizar. Tem empresas que fazem o gerenciamento financeiro de escritório de advocacia ou de advogado solo. Fazendo o quê? Cobrando clientes, gerando boleto, fazendo as comunicações com contabilidade. Eu não estou falando de contabilidade, eu estou falando de empresa que faz isso.
Eu hoje tenho um gerente financeiro no escritório e salvou minha vida, salvou meu escritório. Primeiro porque não era uma competência minha, era uma coisa que eu sofria para fazer e fazia mal, fazia muito mal. E eu precisava ter ferramentas. E o convite que eu estou fazendo a vocês é, se você é como eu era, terceiriza. Para crescer, a gente tem que gastar. Ah, não tenho dinheiro, mas vai continuar sem dinheiro. Se você não investir tempo no que você precisa investir para fazer sua advocacia crescer, você vai continuar sem dinheiro. Então, se planeja, reserva um pedacinho e coloca isso no teu orçamento. Quando for precificar, coloca isso no custo, senão é uma característica sua. E aí vem outra coisa que a gente engata bem aí com a venda, que é o marketing. Para vender, fonte, você sabe bem que eu não sou mulher de desistir. Você sabe que eu sou daquela que só para quando acaba. Um beijo, meu querido. Terceiriza o que tu não consegue fazer. E aí falar de marketing. E aí eu sei que tem muita gente nova aqui, que não passou pela arrancada, que ainda não é consultor de elite, mas não sei ainda em que nível ainda do marketing vocês já foram apresentados do marketing jurídico. Mas nós podemos sim fazer marketing. Nós não podemos fazer propaganda, que é muito diferente de marketing, de fazer marketing. Nós não podemos ofertar o nosso trabalho, mas nós podemos sim gerar conteúdo informativo, nós podemos sim usar o Google Ads, tudo bem que em algumas seccionais ainda não tem posicionamento. Na Bahia, em São Paulo, Minas não pode, mas Minas não tem ainda uma decisão concreta. Mas você precisa investir em ferramentas que lhe tragam o público mais próximo de você de uma forma íntegra. E como é que você faz isso? Através dessa porta gigantesca e democrática que nós temos hoje, que faz com que a gente consiga incomodar muita gente grande. Faz com que a gente consiga performar pela nossa capacidade. Qualquer um com um celular na mão pode e deve botar a cara na vitrine. Ah, mas eu não sei fazer vídeo. Aprender. Poder da oratória todo advogado tem, senão não fazia audiência. Ah, eu não faço audiência. Tem que começar a aprender. E, gente, qualquer coisa que o ser humano se determine a fazer, ele faz. Só basta querer. Faz. Não faz, Mônica? Qualquer coisa. Mônica, aproveitando que tu chegou aqui, que essa aqui é a rainha do marketing para supermercados. E tem uma galera, não vi ninguém chegando aqui do marketing, não sei, Pedro, se pronuncia aí, que é o cara do marketing jurídico. Tem uma galera que faz justamente o oposto do que a gente está falando aqui. Que faz, me manda um direct, me contrata. Isso é feio pra caramba, gente. Isso é feio pra caramba, isso não vende. Até em supermercado isso não vende. Fala aí, Mônica, você faz no teu mercado? Vem comprar aqui. Não vende. Silvia, tu é do marketing também? Então, me ajuda. Dicas para essa galera parar de fazer besteira. Os erros mais básicos, para mim o erro mais básico de todos é você querer vender. Acho que a mágica da coisa é vender sem vender, é entregar valor. É entregar alguma coisa que seja útil àquele espectador. É entregar alguma coisa que faça diferença na vida daquela pessoa. E a gente tô falando de marketing de supermercado. Pensa que até marketing de supermercado tem que ter conteúdo. Tu acha que advogado faço uma reclamação trabalhista pelo preço de duas? Cara, não dá. Não dá. Mostra que você pode ser a solução por um problema que ele não estava nem vendo. Por que eu defendo
tanto pequenos supermercados, pequenas empresas, não supermercados. Supermercado eu defendo para mim e para os meus alunos que estão aqui comigo, que eu já disse que eu não consigo atender todos os supermercados do Brasil. Precisamos de mãozinhas em todos os outros estados. Por que a gente fala isso? Gera valor, gera um resultado. Muitos alunos percebam qual é o assunto do tema agora, qual é a grande dor de todo empresário. O que é que vocês vão fazer com os funcionários agora na pandemia? O que é que você vai fazer com o funcionário que você precisa demitir e tem estabilidade? Você tem conteúdo, você tem coisa para entregar, você não sabe como resolver isso? Mostra que você sabe resolver. Bota na vitrine, ó, você faz assim. Ah, mas se eu ensinar tudo pro cliente, ele vai lá e vai fazer sozinho? Não, gente, não. Ele até vai. O Rafael Lara publicou o dia do humor jurídico dele, até pedi de fazer o humor essa semana, quando tava boa dos humor, no domingo, justamente por causa desse fechamento desses negócios. Aí eu fui pintar, não fui fazer humor. Aí ele botou um negócio que eu achei fantástico. Falou, olha, o advogado, você tentando fazer as coisas sem o advogado. É exatamente assim. O cliente é do mesmo jeito. Ele pode até tentar fazer sozinho, mas ele não vai se sentir seguro para fazer. Então, ele vem atrás de você, que trouxe aquele resultado para ele, que trouxe aquela solução, que se mostrou como autoridade ali. E eu não falo... Bem-vindo, meu querido. Gustavo, eu não esqueci de você não, viu? A gente vai conversar. Só não tive tempo, né? Mostra pra ele que você pode ser a solução pra ele. A gente falava do poder, e esse cara aí é que me ajudou muito a fazer isso, muito. O status, o poder do status no WhatsApp. Olha que coisa boba, que coisa boba. E você pode fazer isso. Aí, ó. A Mônica falando, o cliente não faz sozinho, você entrega muito, isso gera autoridade. Exatamente. E você acha que se o cara tá ali te acompanhando, você produziu um conteúdo que o cara olhou assim e falou, ó, legal isso aqui, viu? Gostei. Identifiquei. Passo isso aqui na minha empresa. Aí ele presta atenção em você. Lá na frente você dá outra dica, que falou, gostei disso aqui, vou aplicar. Quando ele tiver de verdade um problema, de quem que ele vai vir atrás? Gustavo, teus reclamantes. Esse aqui é o rei dos reclamantes. É o melhor cara que eu já vi advogando para reclamante. Melhor tratamento para reclamante que eu já vi na vida. Atrás de quem que ele vai? Atrás de você. Pois é, Charline, segue o Gustavo. O Gustavo dá várias dicas tops para quem advoga para reclamante. Dá várias sacadas massas. Eu fiz uma live com ele que foi fenomenal. Procura lá no IGTV que essa foi top, de como mimar o cliente, como performar bem fazendo isso. Mestre nisso. E acho que é por isso que nossa conexão é tão grande, que a gente ficou amigo de infância. Então, gente, façam isso. Não achem que vocês vão conseguir performar hoje na advocacia sem estar fazendo isso. E outra coisa, que a gente falou lá no início da live, sobre uma das características do empreendedor. E essa é uma das principais. Eu sou o retrato dessa característica, porque eu não tenho várias outras, mas essa eu tenho em demasia. Eu sou teimosa como uma mula. Eu só paro quando eu acho. Eu só paro quando eu chego onde eu quero. E não dá para performar bem em qualquer coisa se você desiste no meio do caminho. Porque fácil não vai ser. Vai ser difícil pra caramba. Vai ter boi na linha o tempo todo. E toda hora que você tentar fazer um movimento diferente na vida é normal. Um monte de coisa dá para trás, um monte de coisa, porque a vida quer deixar a gente ali no lugar de conforto. Quando você se mexe, quando você usa rede social, por exemplo, vai todo mundo dizer que você é blogueiro. Até hoje, fala assim, a blogueirinha da Bate. Eu falei, é nóis. Cliente meu, fala, minha advogada, como é que um cliente falou para mim hoje?
Ah, nem lembro. Mas ele falou tipo que minha advogada que vive dando entrevista. Falei, é ela mesma, é ela mesma. Aceite, sempre vai ter hater, sempre vai ter um ponto contrário. Sempre vai ter. Lide com isso. Se você não prestar atenção, você vai desistir, porque a vida te empurra para desistir. E vai dar errado. Na maior parte das vezes, não vai dar certo de primeira. Não baseiem a grama de vocês pela grama do vizinho. Tem um grande colega que é um ponto fora da curva, que com 1 ano de formado conseguiu um escritório que ganha milhões. Ele é regra? Quem aqui, vamos lá, quem aqui tá na audiência que já ganhou milhões aí? Eu também, Mônica, foi a coisa mais boba que eu escutei, foi blogueirinha. Blogueirinha eu até gosto, de obrigada. Significa que eu tô fazendo alguma coisa bem feita. Alguém já ganhou milhões aí na advocacia? Acho que não. E se ganhou, não ganhou no primeiro ano, né? Pois é. Então, não necessariamente vai ser rápido, mas tem que ser um projeto que você seja efetivamente apaixonado para levar adiante. Por que eu digo que eu sou a encarnação do gênio ruim? Daquela que não larga o osso até conseguir. Porque eu fui a única, temos mesmo, viu? Temos mesmo que fazer essa live juntas. Porque eu quebrei 2 vezes e todo mundo olhava pra minha cara. O Fontinelli tá aí, o Fontinelli é prova disso. Quando ele era dono do Juspodium ainda, todas as vezes que eu, na advocacia, eu tinha um perrengue ruim, aí minha mãe ficava no meu pé do ouvido. Filha, vai fazer concurso. Filha, vai fazer concurso. Filha, vai fazer concurso. Aí eu me matriculava lá no Juspodium para fazer curso para concurso. Só que o sangue da advocacia não deixa. Aí o que sempre acontecia? A vida vinha e fazia assim, olha, vou te dar uma amaciadazinha aqui para tu parar com esse negócio, que isso aqui não é para tu. Aí o que acontecia? Fechava um contrato. Fechava um contrato, fazia o quê? Perdia o dinheiro do curso, trancava. Eu fiz isso 3 vezes. Na terceira vez, eu falei, olha, nunca mais eu gasto R$1 com curso para concurso. Primeiro que eu não quero ser concursada de nada. No primeiro cliente eu já descobri que eu não queria fazer concurso. E eu passei o finalzinho da minha faculdade ainda no duelo do que eu queria ser. E eu não desisti. E aí passou esse período, não fiz mais concurso, não tentei nada. Depois desse período eu quebrei. Depois desse período, depois que eu desisti de fazer concurso. Aí eu quebrei a primeira vez. E quando eu quebrei a primeira vez, e quem tá aqui e é novo ainda, não me conhece ainda, eu quebrei do verbo me lasquei. Quebrei do verbo, vendi tudo que tinha dentro do escritório, um escritório de 90 metros quadrados. Simples, mas um escritório bem estruturadinho. Vendi tudo e fui advogada dentro de casa. E passei mais de 1 ano advogando dentro de casa. E depois, por que eu não gosto de grande empresa, de grande... Essa história seja mais recente, vocês sabem que eu contei, acho que na última live. E depois eu quebrei de novo, porque eu advogava com uma grande empresa que deu um golpe no mercado e deu um golpe em mim. Por isso que eu amo os pequenininhos. Porque eles são, ó... Pagam bem e não te largam nunca. Entenderam? E eu não desisti. Motivo para desistir, razão para desistir, eu tinha, ó. Naquela época, na minha segunda quebra, eu recebi uma proposta de um escritório para comandar, um grande escritório de Salvador, para comandar a área trabalhista do escritório. E aí eu tinha 0 na conta corrente, 0. Mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria estar aqui hoje. Eu tô onde eu quero estar hoje. E sei aonde eu quero chegar daqui a um tempo. E aí eu olhei. E era um salário naquela época maravilhoso. Eu não tenho medo de trabalho, então... O que foi que eu fiz? Agradeci e disse... Obrigada, não é pra mim. Nessa época, Mônica, eu tinha 4 mercadinhos. 4 mercadinhos pequenininhos.
Mas dá para pagar a conta de luz, dá para pagar a prestação do carro e só. O resto, eu tinha que ver o que eu ia fazer no meio do mês. Então, gente, não desistam. Só chega quem não desiste. E para desistir, para não desistir, a gente volta lá pro que a gente falou no início da live. Propósito, querer fazer isso mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Ninguém sabe, Mônica, você que vai conhecer um monte de cliente meu, e você também, Patrícia, eles não sabem, nem deveriam saber. Vão embora as duas da live aí, vão. Supermercadista não pode ouvir essas coisas, não. Mas eu faria isso de graça. Tranquilamente, tranquilamente. Tranquilamente eu faria isso de graça. E é isso que faz você levantar e fazer todos os dias, mesmo quando você não quer fazer, mesmo quando você quer ir pra praia. Porque nem todo dia vai ser legal, nem todo dia vai ser gostoso. Mas, se você não tiver meta, se você não tiver, qualquer coisinha te desvia. É, né, Kátia? Caí tantas vezes e todas eu levantei, não desisti. Tu é das minhas, tu é das que vai e chega. Aliás, a gente tá com uma turma boa, viu? Todos os consultores de elite. Pois é, né, Fonte? Você mesmo foi testemunha disso. Ó, o Fonte acompanhou e foi uma pessoa fundamental na minha vida quando eu me formei. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui ao vivo para vocês. Mas quando eu formei na faculdade, eu trabalhava para ele na editora Juspódio. Eu corrigia livro. Eu corrigi a primeira obra de Dirley, quem corrigiu fui eu. Acreditem. Direito administrativo. E tenho, né? A gente passou aí no dia 28, o Dia Mundial da Lé d'Hort. E eu tenho Lé nos 2 braços. Eu terminei a faculdade com os 2 braços numa tipóia. Eu tive uma crise bizarra de Lé, passei 1 ano, fiz as últimas provas todas da faculdade assim. E o Fontinelli me ajudou muito nesse período, me deixou trabalhar fazendo as coisas oralmente e foi um pai. Sou muito grata a ele. Falando isso publicamente, fazendo essa homenagem a você, Fonte. Você foi fundamental. E é não desistir. Eu podia muito bem ter atrasado naquela época, meu semestre, e deixado de formar naquele ano. Falei, não, vou ficar em casa, vou ficar de boa aqui, morava na casa de papai e de mamãe e vamos lá. Mas não dá. E eu vejo tantos colegas advogados desistindo da advocacia, um dos melhores advogados que eu conheço, que formou comigo. Tu acredita, Mônica, que ele virou supermercadista, de tanto lidar com os nossos mercadinhos, fazia audiência pra mim, lidava com os meus supermercadistas, ele largou a advocacia, ele não tinha zero espírito empreendedor, zero paciência, excelente jurista, excelente. Era o tipo de advogado que eu dava minhas audiências, nem perguntava o que ele ia fazer. Se você fez, tá feito. Fez como eu faria. E ele largou a advocacia agora na pandemia. Ele, direito do trabalho, morreu. Eu falei, morreu o quê, moço? Morreu o quê? Tá louco? E, gente, vocês sabem, vocês acompanharam a minha live com o Fernando. Vocês sabem o que eu fiz nessa pandemia. Eu dobrei o tamanho do escritório na pandemia, durante a pandemia. Durante a pandemia. Até maio de 2020, eu dobrei o tamanho do escritório. Ai, qual foi a mágica que você fez? Eu fiz tudo isso que eu estou ensinando para vocês coordenado. Eu segurei a parte financeira, eu repensei a parte financeira, eu fiz uma estratégia de marketing bem alinhada, bem direcionada. Eu fui e fiz as oportunidades que eu precisava. E aconteceu. Aí, Quitéria, não sabia que esse Instagram era teu. Pois é, e eu dobrei de tamanho. Aí, mais uma. Dobrou o faturamento na pandemia usando marketing. Usando marketing. E, Mônica, foi só marketing online? Porque eu faço marketing offline o tempo todo. Eu faço network offline, que é o que de verdade traz resultado com a empresa, o dia inteiro.
Eu sou advogada comercial do escritório, além de ser a estrategista do escritório. Quitéria que tá aqui, alguma coisa no escritório pinga sem eu saber? Não pinga. Mas eu tô o tempo todo em contato com as pessoas, eu tô o tempo todo me movimentando na direção da minha meta. E é isso sempre que eu digo a vocês. Não achem que você abriu o Instagram, começou a produzir conteúdo, um mês vocês vão começar a ter resultado. Eu levei 1 ano e meio para ter o meu primeiro direct, para acertar a mão, para ter o primeiro direct com uma oportunidade real de negócio para mim no Instagram. Agora, já contei outras vezes para vocês que eu já tive cliente que fechou comigo, que me convidou para ir na empresa dele e que fechou comigo, sabia dizer todo o conteúdo das minhas lives. E tem muita gente que passa aqui com os codinomes que eu não consigo identificar quem é, nunca deu uma curtida, nunca viu nada e estava aqui consumindo todo o conteúdo. O que é que ele estava fazendo esse tempo todo? E ele fala de coisas, ó, passou anos me testando aqui, ó, olhando. E ele tinha advogado. E aí, com uma situação que ele teve na empresa, ele olhou e falou, não, chama aquela lá que ela vai saber resolver isso. Adivinha o que era, que ele queria fazer. E que no final das contas eu não fiz o que ele queria fazer. Uma justa causa. Por quê? Porque ele sacou que eu sei fazer isso muito bem. Então, gente, dá trabalho? Muito. Mas nada que vá te dar sucesso na vida vem sem trabalho. Tudo vem com muito trabalho. Se tu quer trabalhar pouco, provavelmente não existe essa profissão que você trabalha assim pouco para poder ter um bom resultado. Trabalho e resultado, então ó. E trabalho desconexo também não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa ter planejamento. Eu tenho um curso ensinando eles a fazerem isso. Eu tenho consultores trabalhistas de elite. Tem um módulo inteiro falando sobre marketing. Tem o Pedro Jesus que faz o marketing jurídico. Tem um curso, só está com inscrições fechadas agora. Mas o que eu entrego aqui para vocês em todas as lives é exatamente o que eu entrego lá. Lá está encapsulado, está organizado e tem o benefício da gente ter a nossa comunidade quentíssima. Que eu não vou nem falar nada. Mas que ó, o Gustavo, só consultor de elite. Vocês não vão botar para chorar de novo hoje, né, gente? Ó, eu não pensava que o povo olhava status de WhatsApp. Olha, coloquei uma foto, você deve ter querido dizer isso, e na mesma hora um bocado de mensagem. Tá vendo? Tá vendo aí? Segue mamãe, rapaz. Segue mamãe. Quem me ensinou essa foi o Gustavo. Peguei a foto. Ele falou, quando a gente fez a live, eu falei, cara, é sério que o povo olha status? Ele, claro, muito. Eu falei, ó, depois desse dia, todo dia eu boto status. Todos os dias. O Pedro tá apaixonado pelo quadrado mágico, porque ele viu clientes falando do quadrado mágico, ele tá doido pelo quadrado mágico. Pois é. Então, gente, são essas as mensagens que eu queria deixar para vocês. É isso que eu queria falar sobre empreendedorismo e sobre vida. Não tem almoço grátis, tem muito estudo. E a última coisa que eu preciso falar para vocês é: estudem, se capacitem. Senão não adianta você ter tudo isso que a gente está falando encapsulado aqui e não ter o principal, que é bagagem, que é estudo, que é saber de verdade resolver o problema do cliente. Se você vende e não sabe solucionar o problema dele, você está sendo um fraudário com ele e consigo próprio. É irresponsabilidade do profissional que vende e que não sabe entregar. Falo para doer mesmo, falo para bater mesmo, porque eu vejo muita gente fazendo isso de forma irresponsável. E o Pedro vem me lembrar, semana que vem, segunda-feira, que foi o dia que vocês escolheram,
A live não vai mais ser aqui no Instagram. A live será no YouTube. Pois é, vamos passar a live para o YouTube. Fiquem com Deus, tirem um print. Vou tirar os comentários para vocês baterem um print e me marcar com uma frase, só uma frase, o que vocês levaram dessa experiência, o que vocês tiraram de maior proveito do que a gente conversou aqui hoje. Se não tirou nada, não posta nada. Vou entender que da próxima vez eu vou ter que fazer melhorzinho. Gente, beijo no coração. Obrigada pela presença de todos, por ficarem aqui até o final. E ó, bota em prática. Se não botar em prática, não adianta nada, ó. Fica comprando curso, fica assistindo live, não bota nada em prática. Mão na massa. Um beijo. Até segunda.